Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como está a busca do Corinthians por um novo técnico? O clube quer um estrangeiro e vários nomes já foram descartados. A gente vai falar sobre isso e como está a situação, né? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Olha pessoal, não tá fácil. Realmente as opções estão cada vez diminuindo, porque no Brasil os técnicos não têm lá um grande respaldo nesse momento, né? Seja do clube, do Corinthians, como dos torcedores, não tem a preferência. E os estrangeiros, ou você faz uma aposta de risco, como fez o Palmeiras com Abel Ferreira, por exemplo, porque era um técnico desconhecido ou pouco conhecido, ainda sem grandes títulos, muito jovem, ou você faz uma aposta nesse sentido, ou você contrata um grande nome do mercado que custa muito dinheiro. Então realmente é muito delicada a situação do Corinthians, que não tem tanta pressa. É claro que a gente imagina que o Corinthians queira definir logo essa situação, porque já perdeu a pré-temporada, já perdeu os primeiros jogos do Paulista, mas o Fernando Lázaro, que vai comandar o time diante do Ituano, daqui a pouco pode até seguir mais uns 2, 3 jogos para que o clube tenha um tempo de procurar esse técnico que vai disputar Libertadores, as grandes competições, e o Corinthians não pode errar, né? Essa aposta, esse acerto, ele tem que ser com o menos risco possível. E é por isso que a informação que circula é de que o Corinthians quer um técnico de status, um técnico de nome que tenha, digamos, um apreço da torcida nesse começo, pelo menos, ou seja, um respaldo, uma paciência maior para começar a trabalhar, independentemente dos resultados, e que seja, não digo maior do que o elenco, mas que consiga ter uma representatividade frente a jogadores experientes, rodados, vitoriosos, e que consiga, enfim, ter repertório, modelos táticos interessantes, que seja admirado pelo plantel. Esse é o perfil de técnico que o Corinthians busca. É fácil? Não. Muito pelo contrário. Mas vamos falar de ontem para hoje, das principais informações em relação a essa busca. Primeiro que o Jorge Jesus, que era o nome preferido, que tinha sido oferecido, que conversou com o Duílio no final da temporada passada, que houve essa possibilidade, os valores ainda dificultavam essa negociação, e aí quando o Silvinho sai, obviamente o Jorge Jesus se tornaria o primeiro nome na pauta, ele tem uma preferência inclusive dos torcedores. Bom, o Jorge Jesus conversou com o Benjamin Bach, nosso colega jornalista, meu amigo, que tem uma relação com ele desde quando ele treinou o Flamengo e tudo mais, e o Jorge Jesus repassou ao Benja a seguinte informação: eu não vou trabalhar antes de maio, não pretendo trabalhar antes de maio, a menos que seja um dos gigantes da Europa, muito menos do Brasil, e agradeceu, obviamente tem um respeito pelo Corinthians, revelou que foi procurado, ou pelo menos, digamos, conversou com o Duílio naquela oferta, que o Duílio revelou também que ele tinha sido oferecido, então eles conversaram ainda no final da temporada passada, e que ali o Duílio já sabia que os números afastavam o português do comando do Corinthians. O Jorge Jesus revelou tudo isso, mas disse que não tem ideia de trabalhar nesse momento, muito menos do Brasil. Por quê? Porque ele ainda recebe uma parte dos seus vencimentos com o Benfica até o fim do seu contrato, que termina em junho. Então, se ele acertar com qualquer outra equipe nesse momento, ele perde esse dinheiro. Ele automaticamente para de receber. Então não é que ele paga uma multa, aquela coisa toda, mas deixa de ganhar um salário interessante de cerca de 2 milhões de reais. Ele também, quando negociou com o Atlético Mineiro, exatamente por isso, colocou um valor mais acima do que ele gostaria de ganhar, fez exigências em relação à sua comissão técnica, que o Galo não aceitou, e o custo dele seria muito elevado, por isso que ele não fechou com o Galo. E também porque ele não estava afim de trabalhar nesse momento, é o que está muito claro. O mesmo vale para o Corinthians agora. Então, o Jorge Jesus não virá para o Corinthians, até onde a gente sabe, pelo menos até maio. O Corinthians não vai esperar por isso, porque ele está recebendo a grana do Benfica e ele está de olho em permanecer na Europa. Ok? Estamos conversados? Beleza. Diante do Jorge Jesus, da negativa do Jorge Jesus, ou da impossibilidade, inviabilidade de você contratar o Jorge Jesus, você teria outros nomes que foram especulados no mercado, mas de técnicos brasileiros. E aí todos eles foram descartados. Quando eu falo todos eles, eu falo de Mano Menezes, Renato Gaúcho, Cuca e Roger Machado. Só para citar esses, tá? Por quê? Todos eles por motivos diferentes. O Renato Gaúcho, você sabe, não é que tenha uma rejeição ao Renato, e eu até não duvido que a diretoria não esbarre no Renato na falta de opções, mas a ideia nesse momento é um estrangeiro.
mas também não há um, digamos assim, não há uma regra, não há um fechamento de olhos para que, tipo, não, a gente só quer um estrangeiro. Não, não é isso. É simplesmente uma prioridade nesse momento. Para que seja um estrangeiro, um cara com respaldo, é o que a torcida quer, é o que o futebol brasileiro hoje está afim, é o que o mercado, digamos, aceita melhor, é um cara que chegaria, dependendo do estrangeiro, né, com um nome, um status melhor. O Flamengo fez isso, o Galo fez isso, o Palmeiras fez isso, o Corinthians está indo nessa linha também. Agora, diante da falta de opções, não descartaria o Renato Gaúcho. Só que assim, esse nome tá lá no fundo da lista exatamente pelo que aconteceu no ano passado, quando ele recusou o Corinthians, dizendo que precisava descansar, que queria férias, que recente tinha saído do Grêmio e pouco tempo depois assumiu o Flamengo. Isso a diretoria do Corinthians não engoliu, não gostou e obviamente não coloca o Renato como uma prioridade. Pode acontecer diante das circunstâncias de haver uma aproximação. Por enquanto eu não apostaria nisso. O Cuca, primeiro que o Cuca disse que não trabalharia esse ano, tá? Em 2022 fez uma promessa ao Galo, pediu para, né, sair do campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, com mais perspectivas de títulos e ficou livre no mercado. Mas disse que não trabalharia esse ano. O Cuca tem uma condenação por estupro de 1987 na Suíça, em que ele nega essa acusação, mas houve uma condenação por lá, em que a Gaviões da Fiel emitiu uma nota que, caso o Cuca fosse anunciado, que a torcida organizada vetaria esse nome. Foi essa nota que a organizada emitiu. Não é nem de criar uma rejeição ou de se manifestar contra, foi de veto. A diretoria não está afim de comprar essa briga, pela informação do GE. Por quê? Porque o Cuca teria uma rejeição exatamente por conta disso. Como aconteceu em outros casos semelhantes. O Corinthians se orgulha, né, de defender causas muito importantes, então o Cuca teria uma rejeição ao ser anunciado. A diretoria não vai mexer nesse vespeiro nesse momento, então o Cuca também está descartado. Por ele, por não querer trabalhar esse ano, e também por parte do clube. O Mano Menezes, a gente já falou aqui, não tem uma boa relação com essa diretoria, o Duílio já descartou ele, dizendo que ele não concorda com o jeito do Mano trabalhar, respeita o Mano e tudo mais, então o Mano Menezes, né, vamos passar adiante, que esse aí a gente já sabia que não tinha condições mesmo. O Roger Machado, o Roger está num perfil, apesar de livre no mercado, ter boas referências, é um cara inclusive muito elogiado pelo Tite, o Tite o tem como um sucessor na carreira, pelas ideias, por já terem trabalhado juntos, pelo Roger ter sido jogador do Tite, pelo Tite ter influenciado o Roger nessa escolha para virar técnico, eles trocam muita ideia. Mesmo assim é um técnico, não digo iniciante, mas um técnico ainda sem o tamanho que o Corinthians precisa nesse momento, e sofreria ali na frente o que o Silvinho vinha sofrendo, exatamente pela inexperiência, por não, embora o Roger tenha mais do que o Silvinho, mas assim, por não ter títulos expressivos na carreira, muita gente ia, digamos, colocar isso como um impeditivo ou uma rejeição no trabalho. O Roger não teria tanta tranquilidade assim para trabalhar, não é o que o Corinthians busca. Então, outro nome descartado. Gente, tá difícil, hein? O meu timão publicou que o Odair Hellmann entrou numa lista exatamente por, segundo o meu timão, a diretoria cogitar Odair como um técnico de outro status. Ele que teve uma boa passagem pelo Inter, uma boa passagem pelo Fluminense, está treinando o Al Ahly dos Emirados Árabes, estendeu seu contrato até o fim de 2024, ele tinha contrato até o meio de 2023, e é um treinador que já foi sondado, isso eu posso garantir para vocês, no Atlético Mineiro, foi o único brasileiro sondado, mas aí depois houve a possibilidade de contratar um estrangeiro e o clube descartou, e também tem essa questão que ele precisava se liberar junto aos árabes, né? Então isso também o Corinthians precisaria fazer. Agora, não sei se o Odair, ao ver uma proposta do Corinthians, não estaria mais seduzido, nem conseguia essa liberação para poder voltar para o Brasil. O fato é que o Odair entende, a diretoria do Corinthians, apesar de brasileiro, tem uma, digamos, é um cara promissor, é um cara de boas ideias, só que o Odair sempre jogou num sistema mais reativo. E o Corinthians, com o nível de elenco que montou, imagina-se, né, que possa jogar num estilo mais propositivo. Não quer dizer que o Odair não possa montar a sua equipe dessa forma, mas não é a característica do Odair, que também começou há pouco na carreira. Sempre foi auxiliar no Inter até chegar em 2018, assumindo como um técnico efetivo do Colorado, e depois 2019, onde ele foi vice da Copa do Brasil, e recentemente ele estava no Fluminense.
Bom, e aí o nome estrangeiro que mais ganhou as manchetes de ontem para hoje foi o do Paulo Fonseca, também especulado no Flamengo, também especulado no Atlético Mineiro. É um português que está livre no mercado e é um dos portugueses mais cobiçados pelo mercado, inclusive da Europa. 48 anos, como jogador não teve tanto destaque assim em Portugal, como treinador, passagens muito importantes por Porto, Braga e especialmente Shakhtar, quando ele substituiu o romeno que ficou lá há mais de uma década, e depois, recentemente, na Roma. O Paulo Fonseca, que tem ótimas ideias sobre futebol e aí sim joga com posse de bola, gosta de transições rápidas, gosta de ter um time moderno, atualizado. Esse cara seria considerado como o ideal para chegar e assumir o Corinthians, até pelo status que ele tem hoje no futebol internacional. Porém, o salário dele, até então, era de 7 milhões de euros por ano. O dobro do que ganhava Jorge Jesus no Benfica. O dobro do que se imaginava que o Corinthians pudesse pagar o Jorge Jesus naquela faixa de 2 milhões de reais por mês. 2 milhões e meio contando a sua comissão. O salário dele gira em torno de 3 milhões e meio de reais por mês. Claro que se ele treinasse no Brasil, ele teria que baixar essa pedida, mas é um salário fora da realidade do clube, do Brasil, e um nome também um pouco fora da realidade do Brasil. Quer dizer que o Corinthians não possa contratá-lo, não possa seduzi-lo por um projeto, não possa conseguir um investidor para buscá-lo? Não, obviamente isso pode acontecer, mas é muito difícil. A gente está falando de um nome muito em voga na Europa, muito em evidência e, segundo um portal da imprensa internacional, ele já teria dito que o objetivo dele é permanecer na Europa, é treinar um grande da Europa a partir da metade do ano que vem. Ele chegou a negociar com o Tottenham, ele chegou a negociar com outros clubes da Europa e realmente tem mercado por lá. Não faria sentido, dentro de uma projeção de carreira, dentro de um plano de carreira, o Paulo Fonseca treinar no Brasil nesse momento. Mas isso tudo são especulações da imprensa internacional e é uma leitura que eu também faço em razão do nome que ele conquistou no cenário do futebol. Agora, né? Tudo vai depender de como a diretoria do Corinthians conseguiria costurar essa negociação. Não tem informações sobre uma negociação, tá? O que tem, segundo o Bruno Andrade do UOL, ontem ainda, é de que ele foi oferecido e que até aceitaria escutar, mas que o Corinthians ainda não havia feito uma proposta. Porque é o que vocês sabem, a proposta ela só acontece quando as duas partes entendem que a conversação pode acontecer. Se o Paulo Fonseca já optou por permanecer na Europa, não tem por que o Corinthians fazer uma proposta a ele. Se ele aceitasse ouvir, ou pelo menos receber uma proposta, aí sim haveria uma conversa. Nesse momento que a gente tem não é nada disso. Ou seja, gente, todos esses nomes que eu citei, eles foram sendo descartados um a um. E a situação está ficando difícil, a situação está ficando restrita, a situação está ficando mais apertada. Embora não tenha pressa, ao mesmo tempo o clube não pode demorar muito, porque já perdeu muito tempo, né? 2022, ó, já começou a pleno vapor e o Corinthians vai começar atrasado em relação aos demais, em termos de planejamento, ainda mais se você buscar um estrangeiro que ainda depende de uma certa adaptação. Então, os próximos dias serão determinantes, né, para o Corinthians definir aquilo que ele quer. Se for um estrangeiro, vai ter que talvez viajar para a Europa, fazer reuniões, negociações, enfim, ou então vai ter que definir um nome brasileiro. E aqui do Brasil, realmente as opções são cada vez mais escassas. Vamos lá, vamos continuar a nossa enquete aqui. Dentre todos esses nomes que já foram descartados, vocês elegeriam algum? Vocês colocariam aqui alguma opção que ainda não foi ventilada entre alguns técnicos? E vamos tentar entender que alguns empregados seria muito mais difícil, né, você buscar. Então que o ideal seria um técnico livre no mercado. Comentem aqui, quero ouvir vocês, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!